Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 2 da terceira semana. E nessa aula nós vamos estudar o número π. Você conhece o número π? Se a resposta é não, fique tranquila, porque eu vou te ensinar hoje a calcular o valor de π. Não saia daí! Galera, o número π é um número irracional. Isso significa que ele não pode ser escrito na forma de fração, ok? Então a sua representação decimal é essa que está aqui na lousa. Repare que ele é um número com infinitas casas decimais. E essas infinitas casas decimais não apresentam repetição, não tem um padrão, não são periódicas, né? O símbolo do π é essa letra grega, né? Que se chama exatamente π. Agora, para eu determinar esse valor, né, para a gente chegar nesse valor de π, que conta que nós temos que fazer, professor? É muito simples. A gente vai pegar qualquer objeto circular, vamos medir o comprimento da circunferência desse objeto e dividir pela medida do diâmetro desse objeto. Vamos fazer essa experiência comigo e tentar chegar próximo desse valor? Vamos lá, então? Para a gente tentar encontrar então o valor de π, eu peguei um objeto circular, uma fita métrica, e tracei aqui o diâmetro, né? Como vocês podem ver, essa linha preta aqui passa pelo centro da circunferência, o diâmetro. Então, a primeira coisa, eu vou medir com a fita métrica o contorno desse círculo, né? Vou pegar a medida da circunferência. Então, vamos lá, vou enrolar a fita métrica aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu coloquei aqui, ó, tentei colocar o mais próximo possível. Deu 21,3 centímetros, tá? Então, esse aqui é o comprimento da circunferência. 21,3 centímetros. Vamos vir aqui, vamos escrever na lousa que o comprimento da circunferência ficou igual a 21,3. Agora eu vou medir o diâmetro. Tá? O diâmetro eu vou colocar aqui embaixo. Então vamos lá. O diâmetro dessa circunferência, vou medir com a régua mesmo. Ele equivale aqui, ó, ao valor de, não sei se vocês vão conseguir enxergar, está dando aqui 6,7 centímetros. Tá? Agora vamos vir aqui e colocamos o diâmetro como 6,7 centímetros. Fazendo a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, a gente vai encontrar, vamos fazer aqui, 21,3 dividido por 6,7. Isso aqui corresponde a 3,17. Aproximadamente 3,17. Vamos lá, então. Marcando aqui 3,17. Foi um valor próximo, né, do valor de π. Essa pequena diferença, né, de 3 centésimos que deu aqui, é em função da precisão dos objetos que a gente tem. Mas a gente viu, né, que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro deu um valor muito próximo de π. Isso usando esse objeto circular. E se eu usar um outro objeto, será que eu vou encontrar um outro valor próximo a esse? Vamos fazer uma outra experiência então, vamos lá. Bom, agora eu escolhi um outro objeto circular, uma outra tampa bem maior do que aquela verde que a gente tinha, né? Para a gente perceber exatamente essa relação, que não importa o tamanho do círculo ou da circunferência que a gente tem, mas sempre que nós dividirmos o comprimento da circunferência pelo diâmetro daquele objeto, tá? Vai dar um valor muito próximo de 3,14, ok? Não importa se é uma tampa, se é um pneu de bicicleta, um pneu de trator, de um avião, enfim, todo objeto circular, quando você divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro, você encontra o valor de π, tá legal? Então, quem é o π? π é o resultado do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Vamos lá, essa tampa eu fiz diferente. Ao invés de medir a circunferência com a fita métrica, eu coloquei um durex colorido aqui, certo? Agora eu vou tirar o durex. Então, esse durex azul aqui, ó, ele corresponde a todo o comprimento da circunferência, certo? E aí eu vou colar ele na lousa para fazer a medida depois. Não acaba nunca mais. Acabou. Vamos lá então, vou colar o durex aqui.
E a gente vai ter, então, o comprimento da circunferência, que vai ser essa medida. Vou colar ele aqui, ó. Então, agora eu vou usar a fita métrica para medir o comprimento dessa circunferência, que é equivalente àquela medida do durex azul. E aí a gente vai encontrar o valor de 79,8 centímetros. Então, o comprimento da circunferência deu 79,8 centímetros. Vamos agora dividir pelo diâmetro. O diâmetro, eu deixei ele marcadinho aqui, é essa linha preta, passando pelo centro da circunferência. Vamos medir ele com a régua aqui. E aí eu vou encontrar, ó, a seguinte medida. Vamos fazer aqui, dá 25 centímetros e meio. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tá aqui, ó, 25,5. Esse é o nosso diâmetro. Bom, fazendo a divisão na calculadora de 79,8 por 25,5, a gente chega ao seguinte resultado. 79, vou colocar aqui, 79,8 dividido por 25,5 é igual a 3,129, né? Aproximadamente 3,12, que é um valor próximo, bem próximo de 3,14. Então é como o professor disse, independente do círculo ou da circunferência que a gente estiver trabalhando. Não importa o tamanho, seja grande, seja pequena. Quando você divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro, você sempre vai encontrar o valor de π. Tá legal? Então, quem é o π? É a divisão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Pessoal, gostaram da aula? Espero que sim. Vamos trabalhar agora um pouco de exercícios, de exemplos. Como nós acabamos de ver aí nos experimentos, vimos que π é o resultado do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Ou seja, o π é uma razão, a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Completando a fração com 1 aqui embaixo do π, eu tenho uma proporção, né? Agora eu tenho uma igualdade de razões, portanto eu tenho uma proporção. E aí eu posso pensar da seguinte maneira, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É a multiplicação cruzada que a gente tem, né? Propriedade fundamental aí das proporções. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, se eu multiplicar aqui, ó, C vezes 1 vai ser igual a π vezes D. Ou D vezes π, tanto faz, tá? π vezes D. Certo? Agora, quando a gente multiplica qualquer coisa por 1, dá ela mesma, né? Então, C vezes 1 é C. E aqui eu tenho que π vezes D é π vezes D. πd. Tá legal? Lembrando que esse C é o comprimento da circunferência. O π é a constante que vale aproximadamente 3,14, como a gente acabou de ver. E o D é o diâmetro da circunferência. Agora, não esqueçamos também que a gente viu na aula passada, né? Que o diâmetro é igual a 2 raios. 2 vezes o valor do raio é o diâmetro. Então, significa que eu posso vir aqui trocar o diâmetro por 2R. E aí, eu vou ficar com a seguinte relação, que C é igual a 2. Antes de colocar o 2, vamos continuar aqui, ó. Que C é igual a π. No lugar do D, eu vou colocar o 2R, vezes 2R. Certo? Só organizando para deixar os números antes das letras, né? Vamos colocar aqui que o comprimento, então, vai ser igual a 2πr. 2πr. Essa é uma fórmula que a gente usa para calcular o comprimento de uma circunferência. Então, qual é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o valor de π. Lembrando que o π é uma constante que vale aproximadamente 3,14, né, como a gente viu nas experiências, multiplicada pelo raio, o raio da circunferência. Com essa formulinha aqui, ó, a gente pode estar calculando o comprimento de uma circunferência, o raio de uma circunferência, o diâmetro de uma circunferência, muitas coisas legais, certo? Bom, para ajudar a guardar, a gente fala que o comprimento da circunferência é igual a 2 franceses. Né, ó, Pierre é um nome em francês. Aqui eu tenho 2 Pierre, então 2 franceses.
Certinho? Vamos fazer cálculo agora para a gente ver a aplicação dessa fórmula. Galera, nós acabamos de deduzir uma fórmula para calcular o comprimento da circunferência, de qualquer circunferência, né? Que é essa aqui, ó, comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Os dois franceses, né? 2πr. Ok? Agora, olha só, vamos pegar o nosso problema. Calcule o comprimento de uma circunferência de raio 7 centímetros. Então, eu quero saber o comprimento. E para isso foi dado o valor do raio. O raio é igual a 7. Certo? Então, eu venho aqui na minha fórmula e substituo. Ok? Então, o comprimento é o que eu quero calcular. Eu vou deixar a letra C aqui. C ficou aí. O 2 é da fórmula, copia. O π é uma constante. E a gente vai estar sempre usando para π um valor aproximado de 3,14. Lembra? Tá? A gente viu aí nos experimentos. Então, no lugar do π eu vou colocar o 3,14. E no lugar da letra R, eu vou colocar o raio da circunferência, que é 7. Né? Foi dado que o raio é 7. Pronto. Agora é só eu multiplicar todos esses valores que eu vou encontrar o valor do comprimento da minha circunferência. Vamos lá, ó. Peguei aqui a calculadora. 2 vezes 3,14 vezes 7 é igual a 43,96 centímetros. Então, esse é o comprimento da circunferência. 43,96 centímetros. É lógico que esse comprimento não é exato, né? Ele é aproximado, porque a gente está usando um valor aproximado para π. Afinal de contas, a gente não tem o valor exato de π. Ok? Então, o primeiro problema está feito, né? O comprimento de uma circunferência onde o raio é 7 centímetros é 43,96 centímetros. Professor, eu posso fazer o desenho dessa circunferência e medir o comprimento para ver se vai dar exatamente isso? Sim, vai dar. Se não der exatamente, vai dar muito próximo, né? Por questões de precisão dos instrumentos de medida que a gente tem. Agora, vamos fazer o próximo exercício? Calcule, deixa eu separar aqui. Calcule o diâmetro de um círculo cujo comprimento da circunferência é 25,12 centímetros. Calcule o diâmetro de um círculo. Então vamos lá, vamos destacar o que a gente tem de informações. O diâmetro é o que eu quero calcular. E eu sei que o comprimento da circunferência é igual a 25,12 centímetros. Então essas são as informações que eu tenho e que eu quero saber. Beleza? Agora vamos substituir na nossa fórmula. A fórmula é comprimento é igual a 2πr. 2 vezes π vezes o raio. Substituindo, ó, o comprimento a gente sabe. Então no lugar da letra C eu vou colocar o 25,12. O 2 eu vou copiar. O π é o 3,14. E o raio eu não conheço, né? Aliás, eu preciso saber o valor do raio para conseguir encontrar o diâmetro, porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Vamos lá, então. Aqui eu posso multiplicar, né? 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Então, ficou 25,12 igual a 6,28 vezes o raio. Percebe que a gente está numa equação, né? Eu tenho o sinal de igualdade, uma incógnita, que é o raio, então eu tenho uma equação. Para eu resolver essa equação agora, basta eu dividir os dois lados da igualdade pelo coeficiente da incógnita, né? Basta dividir os dois lados por 6,28. Então, vem aqui e divido por 6,28 o lado direito da igualdade, divide por 6,28 o lado esquerdo da igualdade. Bom, 6,28 dividido por 6,28 vai dar o R, né? Então, aqui vai cancelar o coeficiente. Vai ficar só a letra R, que é o raio. 25,12, 25,12 dividido por 6,28 é igual a 4. Portanto, eu tenho que o raio vale 4. Né? Tem que o R é igual a 4. Se o raio da circunferência vale 4, qual vai ser o valor do diâmetro? Bom, o diâmetro não é 2 raios? 2 vezes 4 é igual a 8. Então, o diâmetro é igual a 8 centímetros. Tá legal? Então, são esses probleminhas que a gente vai estar resolvendo nessa tarefa da aula 2
Ora a gente vai calcular o comprimento da circunferência, ora a gente vai calcular o raio, ora a gente vai calcular o diâmetro. Então nós não vamos ficar fugindo dessa fórmula, tá? Guarde bem a fórmula. Comprimento da circunferência é igual a 2πr, 2 vezes π vezes o raio. Sempre que for fazer um exercício, coloque em destaque o que você tem que calcular e a informação que foi dada e depois substitui na fórmula. Acho que não tem muito segredo. Vou deixar a tarefa aí no final do vídeo. Terça-feira a gente tem live. Então não deixe de assistir as aulas, de tentar fazer as tarefas, anotar suas dúvidas, para terça-feira estar tirando as dúvidas na live. Um grande beijo, boa semana a todos. Fiquem com Deus.